Porque foi em São José dos Campos que Deus me queria a minha família. Mas antes, a gente é mais ou menos próximo daqui de Registro, aqui no Vale do Ribeira. Eu tinha uma casa, era de madeira, né? Mas tinha um terreno bom, tinha árvores. Era o meu sonho de infância. A princípio a gente era feliz, parecia feliz. Mas aí chegou a tuberculose da minha mãe e nós tivemos que nos mudar para São José dos Campos. Porque em São José dos Campos tem o sanatório, que hoje é tombado, né? É um patrimônio estadual. Mas ele foi muito importante, principalmente desde o início do século XX. Porque tratava as pessoas, inclusive Padre Jonas Abib, e tantas pessoas se trataram lá da tuberculose. E minha mãe, nós tivemos que mudar, viver de aluguel, sem o nosso pai, porque o nosso pai ficou lá em Registro, que ele já tinha um trabalho de muitos anos na prefeitura, de família muito humilde. A gente teve que ir para São José dos Campos, imagina numa Kombi, que eles tiraram os bancos, porque era minha mãe mais 6 filhos. E estava chegando mais uma. E aí tiraram então os bancos. Eu lembro que tinha um fogãozinho com algumas panelinhas, utensílios dentro. Tinha um colchão aonde nós nos sentamos. E eu lembro que tinha trouxas de roupa. Só. E muitas lágrimas. Nós saímos da cidade onde era o nosso sonho de Registro. E quando nós chegamos a São José dos Campos sem o nosso pai, as coisas foram piorando. Porque a distância dos meus pais, aos poucos, a gente sabia que ia dar naquilo. Eles se separaram. Meu pai primeiro ia nos visitar de 15 em 15 dias, depois de mês em mês, o tempo foi passando e aí ele foi alongando esse tempo. Meu pai continuou sendo nosso pai querido, muito honesto, muito trabalhador, mas os nossos pais se separaram. A minha mãe tendo que cuidar de todos, todo dia a gente... Imagina, a gente morava num cômodo só, todo mundo junto, tipo uma favelinha, né? Porque o banheiro era compartilhado com os moradores dali, do lado de fora, claro, um banheirinho de madeira. E a gente comia angu de fubá, até hoje eu adoro, gosto muito, mas era sopa. Quando tinha ovo, a gente colocava ovo ali. Quando tinha alguma coisa, a gente colocava mais um angu, a sopa de fubá, estava lá, estava sempre ali. Tinha vezes que a minha mãe chorava escondida, e de vez em quando ela falava, a gente vai morar debaixo da ponte. Porque a gente já não tinha mais condição de ir em frente. E aí, aquela felicidade que aquela família buscava, que a minha família buscava, parecia que estava cada vez mais distante, porque a minha irmã mais velha, ela ia se tornar mãe solteira, e a gente já não tinha condição. O meu irmão começou a mexer com as drogas. E eu não tinha amizade com as minhas irmãs, com eles. Não tinha amizade, era mais com a minha mãe, que era o meu porto seguro. Meu pai distante. A gente quase não se falava dentro de casa, era desse jeito. Briguei com uma das minhas irmãs. E a gente ficou
muitos anos sem conversar, morando debaixo do mesmo teto. Sem conversar, sem ter relacionamento de irmãos. E para piorar, o irmãozinho estava brincando e bateu a cabeça e faleceu. A minha mãe já não estava mais aguentando a pressão sobre ela. Um dia nós acordamos e de manhã ali estava lá um bilhete na cozinha, dizendo: me perdoe, eu estou indo embora, não aguento mais. O meu porto seguro foi embora, minha mãe foi embora. E adivinha o que aconteceu? Quando a minha mãe, que nos unia, foi embora. Cada irmão foi para um lado. Cada um foi para o seu lado, alguns ficaram até juntos. E eu ouvi de uma das minhas irmãs: olha, não tem espaço aqui em casa, né? Já está lotado. Mãe, você era caranguejo velho, mãe. E aí eu saí pelas ruas. Eu também, mãe. Imagina a dor do meu coração. A perda de um irmãozinho de 9 anos. Os pais separados, meu pai distante. Minha mãe, eu não sabia onde é que ela estava. E sem a amizade dos meus irmãos, minhas irmãs. Eu comecei a andar pelas ruas sem destino. E quando eu já verdadeiramente estava como andarilho, porque meu cabelo grande já não estava mais cortando, as roupas velhas, um chinelinho de dedo ali, com o pé muito sujo. Eu já não estava mais tomando banho há muito tempo. E eu andando pelas ruas e a minha cabeça transtornada. Eu acho que é isso que acontece quando alguém vai para a rua sem destino. Eu já não pensava mais, eu estava ficando doido, louco. Eu ouvia alguém ali dentro de uma casa, lá num corredor, estava aberto ali, o portão. Eu entrei, sem pensar, eu entrei. As pessoas começaram a me xingar e um jovem me puxou para fora, pelo ombro, falou: não, gente, não pode ser assim. Nem sabia que eram cristãos. E aí, naquela situação muito difícil que eu estava vivendo, só uma vida de prostituição, que é o que a gente vê nas ruas, por aí, eu ainda tentava trabalhar de alguma forma, tentava ficar em algum lugar, sobreviver, andar pelas ruas, entrava no ônibus e ficava rodando a cidade, lá no fundo do ônibus chorando. Eu me lembro que eu pedia muito para Deus um amigo, verdade. E quando então, alguém que era o meu vizinho, que me viu andando pelas ruas, mais jovem que eu, com 13 anos de idade, eu tinha 14, já tinha feito 14 anos, e o Edemares, ele disse assim: você não quer ir à missa da juventude? A missa das 10 no domingo, lá na igreja São Sebastião. Você não quer ir lá? Eu pensei: o que é que eu tenho a perder? Eu não sabia nada sobre o cristianismo, nada. Eu ainda era muito jovem, vivi intensamente outras coisas, distante do cristianismo. Foi aí que eu só fui realmente passar em frente à igreja um ano depois. Agosto de 1983. Estava eu perambulando pelas ruas
Vila Industrial em São José dos Campos, sujo, sem condição de encontrar ninguém naquele momento, fedendo. Eu não tinha dormido do sábado para o domingo, e de repente eu estava passando em frente à igreja São Sebastião, quando eu vi aquela juventude entrando na igreja. Eu lembrei do convite do Dé, a missa da juventude, a missa das 10 no domingo. Eu não pensei duas vezes, eu entrei, sujo, fedendo, eu entrei, com aquele chinelinho mesmo, pé muito sujo. Quando eu entrei, a igreja lotada, e ainda assim as pessoas se afastavam de mim, talvez por medo de andarilho, ou por causa do mau cheiro. De verdade, gente, eu não sabia o que significava aquele homem de túnica lá na frente. Eu não sabia o que estava acontecendo. Tinha umas estátuas ao redor, para mim eram estátuas, as pessoas chamam de imagem. Eu não conhecia Nossa Senhora, eu não conhecia nada. Inclusive no início, eu estava tentando me encaixar, imitar alguma coisa. Eles fizeram um gesto, colocando a mão na testa, eu também fui. Eu não sabia que era um sinal da cruz. Eu me perdi, só vi o gesto, a mão na testa, não entendi, fiz qualquer coisa. Eu não conhecia nem o sinal da cruz. Era uma missa vocacional. Para minha sorte, era uma missa vocacional. As pessoas que estavam cantando lá na frente, que eu conheço até hoje, alguns ainda estão vivos. A Inês, minha amiga hoje, Inês Machado, estava cantando lá o ato penitencial que dizia: não perguntaste, Senhor, qual caminho seguir. Tu não quiseste saber quantas vezes te deixei. Disseste apenas: vem e segue-me. Esse era o ato penitencial daquele domingo, daquela missa vocacional, mês de agosto. A música me tocou, a alegria dos jovens também me tocou. Eu só fiquei pensando em tudo que eu tinha vivido, tanta coisa errada que eu estava vivendo, e eu estava tendo a oportunidade de conhecer verdadeiramente a felicidade. A felicidade não estava lá na invocação dos mortos. A felicidade estava viva. Aquele dia, naquela missa, eu conheci a verdadeira felicidade. A felicidade se chama Jesus Cristo. O andarilho conheceu a felicidade, mas tinha um mundo de coisas a corrigir. Como que era possível corrigir uma vida? E aos poucos o Senhor foi fazendo. Logo de início, eu já fui para uma comunidade jovem, Jovens da Galileia. Já entrei na comunidade, já quis fazer catequese, me orientava, porque eu não era batizado nem nada. Eu já tinha idade até para primeira comunhão, primeira Eucaristia, e nada. Até que alguém com coragem, dos vicentinos, que eu sou até hoje, sou aclamado, que a gente chama, sou vicentino aclamado, para sempre. E alguém com coragem chegou na minha família para dizer que a gente precisava também fazer todo aquele processo.
minha casa começou a fazer